Bom, então estamos começando aí a nossa primeira videoaula, né? Eu vou abrir um materialzinho de orientação só para falar dessa proposta aí dessa semana e que ajude a gente a orientar os estudos. Tá aparecendo para vocês? Tá? Então, ó, a proposta da aula dessa semana é a gente falar um pouquinho sobre esses estudos intensivos, né? O que seria o fechamento aí do nosso bimestre. Aí eu coloquei uma frase do Rousseau, né, pensando aí filosofia, né? A arte de interrogar não é tão fácil como se pensa. É mais uma arte de mestres do que de discípulos. É preciso ter aprendido muitas coisas para saber perguntar o que não se sabe. Jean-Jacques Rousseau. Então, eu acho que essa situação em que nós estamos vivendo nesse momento, quem está conseguindo enfrentar seus desafios, eu acho que está virando um mestre de si mesmo, né? Para entender aí qual a melhor forma de estudar, quais são as dúvidas, né? Então, eu coloquei essa frase aí para a gente refletir sobre a nossa situação. Bom, as orientações para os estudos, no caso de filosofia e sociologia, eu estou pedindo para que vocês realizem os roteiros de estudos, né? Eu estou usando o Google Formulário, que vocês acompanhem as aulas do Centro de Mídias, o caderno do aluno. Então, assim, a maior parte das atividades que vocês realizam nos formulários, elas estão relacionadas ao caderno do aluno e o livro didático, tá? Bom, nesse segundo bimestre, nós trabalhamos como objetivo do bimestre em filosofia, refletir sobre... Eu posso pedir só para vocês desligarem o áudio? Aí diminui um pouco o ruído. Refletir sobre as concepções de desigualdade social a partir das teorias filosóficas. Então, vocês se lembram aí que a gente falou bastante do Platão e do Rousseau, né? E falou um pouquinho também sobre a questão da desigualdade social histórica do nosso país, e a partir dessa análise do que é a desigualdade e como nós vivemos essa desigualdade no nosso país, foi meio que adicionado aí, como uma proposta filosófica, essas teorias para a gente entender a causa, né, dessas desigualdades, a partir do Rousseau e depois sobre Platão. Então, as habilidades é que a gente reconheça o caráter insatisfatório, ingênuo e mesmo ideológico de certas explicações normalmente aceitas pelo senso comum para o problema da desigualdade. Então, muitas vezes, a gente acha, no senso comum, que a desigualdade, uma pessoa que está numa situação de miséria, de pobreza, é porque ela não se esforçou para sair daquilo, porque ela quis assim. Mas se a gente olhar para a origem do problema, a gente vai ver que, na verdade, essa pessoa ela é vítima de uma estrutura e que para ela talvez seja muito difícil entender a situação em que ela está para aí sim sair desta situação. E o sair desta situação, pensar a desigualdade, por exemplo, é uma visão coletiva, né? Não é só a vontade de um indivíduo na sociedade, porque esse indivíduo ele pertence a uma classe, a uma condição. Bom, então eu fiz aqui, na sequência, uma lista dos temas trabalhados ao longo do bimestre de filosofia. Eu pedi para vocês desligarem o áudio para não dar interferência, mas vocês gostariam, nesse momento, de fazer alguma pergunta sobre algum dos temas que a gente trabalhou, fazer algum comentário? Eu percebi, eu fiz ontem sobre desigualdade, que assim, eram muitas as perguntas, né, que estavam na apostila, né? E aí a gente acaba já fazendo, né, a apostila, né, professora?
nem precisa não ficar, ter que parar para ver qual questão, né, que muitas vezes está dentro de mídias perde, que a gente fazer. Uhum. É que eu tentei adaptar, né? Porque a gente está distante, mas a apostila está com vocês, né? Sim. Mas eu acho que assim é bom também, né? Porque a gente acaba fazendo e nem se preocupando, né? De não Isso. ter feito. É que na verdade está sendo feito, só que o registro, ao invés de ficar no caderno, mas aí também é uma outra questão, né? Vocês podem fazer um registro no caderno. Eu conversei bastante com a Thalita, e a Thalita, ela fez os registros no caderno e ela foi me enviando. E aí eu percebi que, assim, os registros que ela fez não foram só os registros das aulas do Centro de Mídias. Ela conseguiu fazer, até teve aquela atividade das revoltas populares, né, Thalita? Que ela conseguiu comparar uma atividade com a outra, integrar as notas de leitura, de pesquisa dela, com o que estava sendo proposto numa atividade. Então, eu acho que quando a gente começa a ter um caderno para registrar as aulas do Centro de Mídias, de repente eu estou fazendo o roteiro, mas eu gostei de uma pergunta, ou eu não entendi uma questão, uma palavra, eu faço uma nota, né? Eu faço uma ficha ali, anoto no meu caderno o que me chamou a atenção, tudo isso vira material para um segundo momento, que no nosso caso, eu acho que vocês já até estavam acostumadas comigo antes, que sempre tem uma autoavaliação no final do bimestre. E o que eu vou falar na autoavaliação? Vocês podem pegar o caderno de vocês e fazer essa revisão. Então, mas aí em relação aos temas, vocês queriam comentar alguma coisa? Ó, a gente começou falando sobre o discurso filosófico, que foi a apresentação da apostila. Eu usei o caderno do aluno, né? Que vocês leram lá o caderno do aluno, que tinha uma apresentação, e as questões estavam direcionadas a isso. Aí, na sequência, a gente trabalhou aquele roteiro do discurso religioso com o discurso filosófico, que tinha um texto do David Hume e um do padre Antônio Vieira. Não sei se você se lembra. Do padre e outro filosófico, né? Isso, do David Hume. Esse aí eu percebi que algumas pessoas tiveram algumas dúvidas, que me procuraram no particular, mas foi tranquilo também. Os que conseguiram fazer, tirando a dúvida, foram bem, assim. O terceiro... Pode falar. Desculpa, professora. É bom também a ferramenta que tem no Google, que, por exemplo, assim, se você não conhece uma palavra e, por exemplo, está no roteiro, você clica nessa palavra e automaticamente já vai abrir um negocinho embaixo e vai te levar para o Google, para dicionário, para o significado dela dentro do Google, sabe? Aí é bom você fazer isso também. Agiliza, né? Ajuda. Você deixa sair do formulário. Que bom, Suelen. Boa partilha, viu? Então, aí, ó, o próximo roteiro nós trabalhamos a questão do discurso religioso e mítico, que eu coloquei a questão de um mito, mas também foi aquele roteiro que eu falei do Irã, do conflito do Oriente Médio. Vocês se lembram? É sobre religião, não foi? Isso, que aí eu trouxe a questão da guerra do Irã. Coloquei um vídeo, também tem um filme. Eu acho que eu acabei não colocando na referência de sugestões hoje, mas é o Persepolis, que é uma animação de uma menina iraniana que fala sobre o conflito do Irã e aí traz essa discussão sobre a questão religiosa e a questão política, né? E aí eu trouxe também a referência de um mito grego, mas para a gente ter essa visão ampla do que é um discurso, né? O discurso ele está sempre querendo passar uma informação, mas ele tem um perfil. E aí ele pode ser religioso, ele pode ser místico, ele pode ser político. Então vai depender aí da abordagem desse discurso. Aí o tema 4, nós trabalhamos o homem como um ser político, falamos um pouco
sobre o Aristóteles, mas também trouxemos aqueles vídeos que retomam, né, a questão da cidadania, a questão do que é a participação política. E o quinto e o sexto, que foi esses dois últimos aí que nós estávamos trabalhando, o Platão e o Rousseau. Vocês querem comentar alguma coisa, perguntar algo mais? Não. Não? Tá tudo tranquilo? Uhum. Então, ó, aí, antes de eu passar para sociologia, filosofia ficou, eu senti assim que ficou até um pouco tranquilo, né? A gente conseguiu pensar assim a diferença dos assuntos de uma ordem. Eu não sei, vocês acham que ficou muito conteúdo? Isso que eu queria ouvir de vocês, porque como nós não estamos na sala de aula, na sala de aula eu consigo sentir o ritmo da turma. E assim tá mais difícil. É que, assim, tem vários assuntos, mas, assim, eu acho que o que mais vai ficar na cabeça vai ser o que mais chamou atenção, o que mais chamou nossa atenção. Sim. E vocês sentiram que os roteiros, eles se aproximavam um pouco das aulas do Centro de Mídias? Eu lembro que quando eu estava assistindo, eles começaram a passar sobre as revoltas que a senhora falando que a gente ainda ia assistir, né? E antes da senhora passar. Ficou um pouco atrasado, né? Eu acho que eles estavam um pouco mais adiantados. Sim. Que é muita. Eu percebo assim que as aulas lá é muito conteúdo, né? Sim, é muita coisa um dia só. E aí eu tento pegar, tipo, pelo menos um ponto, assim, algo que eu sinto que talvez seja o mais. Como que eu posso dizer assim? O principal, assim, algo que seja elemental para vocês fixarem uma ideia, pelo menos, né? E eu sei que também não dá para a gente fazer um roteiro muito extenso, porque senão fica muita coisa, e eu sei o quanto de atividade que vocês têm que fazer, né? Mas eu estou tentando me aproximar, pelo menos da temática, assim, para que não fique muita coisa distante, né? Mas eu acho assim que o roteiro que a senhora passa é bom, né? Porque não tem muitas questões, são as questões relacionadas mesmo ao tema, né? São coisas assim que são rápidas de você fazer, se você pegar para fazer. Ou às vezes você nem precisa ler a apostila, às vezes é só ver um vídeo ou uma pesquisa, aí você resolve bem rápido. Então tá bom. Então, se a gente manter nesse ritmo, para você está tranquilo. Tipo, se continuar essas, mesmo assim, tipo, 4, 5 questões, assim, a fala? Uhum. Tá. Então tá bom. E para você, Thalita? Bom, então vamos para a sociologia e fazer o que a gente pensou em sociologia, né? Então, sociologia, o objetivo desse bimestre foi identificar as origens históricas que passaram a garantir as emergências dos movimentos sociais no Brasil. Eu acho que vocês ficaram um pouco cansadas, né, de falar de tanto movimentos sociais, né? Porque eu trabalhei o conceito de cidadania e participação política no primeiro bimestre e terminei o primeiro bimestre com aquela pesquisa sobre os movimentos sociais, vocês lembram? Movimentos sociais. É que eu pedi que vocês... Aquela que você tinha que escolher um movimento? Isso foi no primeiro bimestre. Aí o segundo bimestre foi só falar sobre movimentos sociais, né? Eu acho legal, porque isso também
é uma coisa que envolve também história, né? Então vai fazer a gente também acabar estudando a história. Mas outras irmãs também. Todas as irmãs, outras Thalita? A Thalita, você tá com o microfone aberto? Acabei de abrir porque eu ia comentar sobre o roteiro de filosofia, né? Que tá tranquilo. E a sociologia eu achei bem gostosinho de fazer também, que é um assunto que a gente começou a ver, né, no primeiro bimestre, e o CNSP revisou bem, né? As professoras também são excelentes. Eu só fiquei preocupada se vocês não ficaram cansados, assim, de falar muito sobre o mesmo tema. Mas se para vocês foi bacana, foi legal, eu fico super feliz. Porque eu senti, assim, que foi muitas questões que elas foram retomadas, foram aprofundadas também. Isso eu achei muito legal, as aulas, né? As professoras de sociologia, eu adoro elas, são super animadas, né? Mas aí a única coisa é que a gente ficou, assim, explorando um mesmo tema ao longo do bimestre todo, né? Bom, aí ó, a habilidade que vocês desenvolveram foi reconhecer diferentes formas de atuação política e compreender a importância da participação política da população nos movimentos, né? Que aí, no caso, são os movimentos sociais. Então, a gente retomou no primeiro roteiro, de acordo com o que estava no caderno do aluno, né? Qual a importância da participação política. A gente falou sobre, de novo, os direitos políticos, que era um assunto que a gente tinha trabalhado no primeiro bimestre. E aí, o roteiro 3 e o roteiro 4, na verdade, a proposta desse roteiro está na apostila de vocês, que seria um seminário, onde cada grupo ia pesquisar uma das revoltas populares do período regencial, que é um período assim que começa o governo brasileiro, o Estado, né, a República Brasileira, mas é um período que tem muitas revoltas por conta da desigualdade social que o território brasileiro enfrentava naquela época, né? Com o fim da escravidão, a questão da exploração e também da violência, né? Dos maus tratos com essa população que não tinha renda, que não tinha nem um reconhecimento social. Vocês lembram aquele trabalhinho que a gente fez sobre as constituições? Teve um roteiro no primeiro bimestre que eu falei sobre a história das constituições. Oi. As constituições? Que tinha, eu passei, acho que foi no primeiro bimestre, não sei se foi o segundo ou terceiro roteiro, que eu passei um histórico, assim, de todas as constituições do nosso país, que seria o caderno de leis, né? E as primeiras constituições de 1891... Não é sobre os direitos civis, políticos, sociais e humanos, não, né? Os direitos civis e políticos, eles vieram depois. A história das constituições era mais para a gente entender quando que no Brasil, por exemplo, acaba a escravidão, por que hoje, quando a gente fala de cotas raciais, por exemplo, a gente tem uma dívida histórica. Aí a gente tem que olhar para essa primeira Constituição. Quando o Brasil se torna uma república, ele não é mais escravista, né? Acaba o trabalho escravo. Só que os negros, a população negra que foi escravizada, elas não são reconhecidas pela Constituição, porque elas não têm direito a votar, porque são analfabetos, e também não têm direito à escola, porque não podem pagar. Então, olhar para essas questões faz com que a gente entenda aí por que essas revoltas surgiram, né? E aí, quando você fala da conquista dos direitos políticos, nesse bimestre foi o roteiro 2, né? Os direitos políticos, eles passam a ser buscados, né? Os direitos políticos, eles passam a ser uma necessidade da população a partir do momento que os grupos populares se organizam para lutar por melhores condições de trabalho, melhores condições de moradia, melhores condições de sobrevivência.
Então, essas revoltas, né, da cabanagem, dos malês, da balaiagem, são revoltas populares que surgem a partir do momento que o Estado tem condições de garantir esses direitos pela lei, mas não garante porque existe essa desigualdade social muito grande e um conflito de interesses em relação à política, né, ao poder daquela época, como é até hoje, né? Se a gente olhar para os movimentos sociais contemporâneos, a gente vai ver por que a gente ainda precisa de movimento negro, movimento feminista, o movimento LGBT, o movimento ambientalista, porque alguns direitos, muitos direitos, na verdade, não são garantidos pelo Estado. Então, essas pessoas, esses grupos têm que se organizar e reivindicar, né? É uma espécie de conflito com o Estado para que o Estado reconheça a necessidade dessas pessoas que fazem parte, né, desse Estado. Bom, e aí a gente trabalhou com as revoltas populares. Na sequência, a gente fez uma retomada no roteiro 5 de como surgiram os movimentos sociais. E no roteiro 6, a gente falou sobre movimentos contemporâneos. Aí eu optei em falar sobre a Carta da Terra, porque agora, no final de julho, teve um grande movimento, e é um movimento que está ganhando muita força nesse período de isolamento, que é o movimento pela terra, o movimento ambientalista, que tem a ver com a questão do consumo, que tem a ver também com essa questão da nossa sociedade estabelecer um padrão de vida que acaba gerando desigualdade social, acaba gerando consumo de recursos naturais que poderiam ser feitos de outra forma e não só pela exploração desmedida, né, irresponsável. Então, esse movimento da Carta da Terra, que eu coloquei aí trechos da Carta da Terra, ele é um movimento que desde a virada do século XXI, né, desde os anos 2001, ele vem ganhando força. E eu não sei se vocês ouviram falar, mas nesses 3 meses de isolamento social, né, e durante todo esse processo da pandemia, desde o começo do ano, a questão, por exemplo, da qualidade do ar, a qualidade de algumas regiões do planeta em relação a reflorestamento, aos animais, está melhorando, porque o modo de vida que nós temos está sendo inibido, né? Está sendo controlado aí por essa pandemia. Então, pensar um pouquinho o quanto que esses movimentos que olham para a questão ecológica, para a questão da saúde da terra, também tem a ver com os movimentos sociais, né? E é uma ação do agora, né? Vocês querem falar alguma coisa? Eu estou falando muito, né? É interessante saber disso, né, professora? Que como a gente não está saindo muito de casa, né, não fazendo muito uso de carro, coisas para sair, ou até mesmo não. Porque a gente não pode ficar saindo muito, né? Então a gente não pode ficar. Vai diminuir também as pessoas ficar jogando lixo na rua, né? Uhum. Essas coisas também. O consumo, né, de combustível, que é dióxido de carbono, que polui o ar, também. Sim. Em relação ao que foi estudado em sociologia, vocês têm alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? É de sociologia que eu mandei para a senhora que eu não tinha entendido a pergunta, né? Mas a senhora me explicou como que estava a palavra no roteiro. Era da garantia lá da. A gente pode abrir o roteiro. Você prefere que a gente abra o roteiro? Pode ser. Vou minimizar esse, então.
Será que era o roteiro 2? Eu acho que era. Será? Não, acho que era o 1, não era? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não era essa da Constituição? Porque o fato de considerar a redação da Constituição de 1988 muito geral pode ser um problema? Essa questão vários alunos me perguntaram. Então, eu tinha, retomando ela, né, tinha explicado que, assim, ó, quando a gente fala que a redação, né, o texto da Constituição de 1988 ser considerada muito geral, o que é muito geral? Ela é uma redação, é uma construção dos direitos que pensam categorias universais, assim, para pensar grupos de ordem ampla e não muito específicas. E aí o que acontece? Quando se pensa algo muito geral, isso pode ser interpretado de diversas formas, porque não é específico, não está falando de um determinado grupo, de um determinado local, de uma determinada característica. E aí, o que acontece nessa Constituição de 1988, que é a Constituição que nós temos até hoje, que para garantir muitos direitos ou especificar a permanência de alguns direitos, é preciso as emendas constitucionais. O que são essas emendas? São leis complementares que elas duram por um determinado tempo, são medidas provisórias. Já ouviram falar disso no jornal, não viram? Medida provisória? Medida provisória. A medida provisória, ela é uma lei que o Congresso vota para melhorar o acesso à garantia de um determinado direito ou para regular uma determinada situação ali que precisa do apoio da lei. Então, nesse sentido, apesar da Constituição ela ser considerada a Constituição cidadã, essa Constituição de 88, ela também pode ser um problema por conta de ser muito ampla e aí prejudicar o conflito de interesses em determinadas situações. Se a gente pensar, por exemplo, o direito à terra, a propriedade da terra, aí hoje a gente tem o campo aí do reconhecimento da demarcação de terra indígena, mas se uma pessoa ela cercar uma área por 5 anos e cuidar daquela área, ela tem direito àquela terra por uso capião. Mas em muitos casos eles usam a pastagem, né, o pasto, cortam a mata que tem ali, a vegetação, coloca uma cerca e coloca gado ali para pastagem. Só que a pastagem não é uma produção de qualidade para o ambiente, né? Pelo contrário, tem a degradação do solo, tem uma série de impactos ambientais. E isso é um problema. Então, assim, a gente tem hoje conflitos em relação à terra. Tem um movimento que a gente podia ter estudado também, mas não estava na apostila, eu lembrei agora, que foram os Carajás, que é o massacre dos Carajás, que era um grupo do MST. Você lembra a região, Rodrigo, dos Carajás? Carajás? Nordeste, né? E é um movimento do MST que eles eram uma comunidade, estavam lutando pela demarcação da terra agrícola deles, mas aí os fazendeiros mataram os produtores, assassinaram, deram um tiro em vários produtores rurais ali, e ficou por isso mesmo, sabe? O governo não interviu nessa situação, porque os fazendeiros eram pessoas muito ricas, tinham posses, né? Então, assim, se a gente olhar para essa situação, o direito à terra existe, mas a garantia efetiva desse direito na prática acaba sendo um problema, porque a interpretação da lei é muito ampla. E aí, quem tem mais dinheiro, quem consegue ter um advogado, quem consegue usar a lei a seu benefício, acaba prejudicando alguns movimentos, alguns grupos de pessoas que dependem
daquela realidade para viver, né? Então, foi nesse sentido essa questão. Não sei se essa retomada ajudou. Suelen? Oi? Essa fala que eu tive, você acha que ajudou a repensar essa questão? Bom, me fez pensar assim, que, por exemplo, nesse caso tipo de lei, tipo, umas pessoas, a classe tipo, rica fica mais desvantagem do que a classe pobre. Sim, é isso mesmo. Por isso que é importante a gente estudar e a gente ter um compromisso social com o meio em que a gente vive. Porque quanto mais conhecimento a gente tem e mais envolvimento com as pessoas que fazem parte da nossa comunidade, da nossa realidade social, melhor vai ser o uso da lei, o uso dos meios para que a vida dessas pessoas melhorem. Ixi. Bom, então, vou falar um pouquinho aí sobre a proposta dessa última atividade. A Thalita já fez. Professora, a gente vai ter que fazer uma avaliação de sociologia também? Então, deixa eu só explicar como que é essa proposta. Eu preciso que vocês respondam os 7 roteiros. Terminou os 7 roteiros, que é o que eu estou usando como uma avaliação padrão aí do bimestre, essa última, ela é um complemento do último roteiro. Então, eu pensei numa atividade diferente do roteiro para que vocês pudessem usar a criatividade. Mas eu senti assim, que eu me empolguei na atividade e vocês estão num outro ritmo, porque a maioria dos alunos ainda não conseguiram nem terminar os roteiros, né? Então, a ideia dessa última atividade seria um trabalho em grupo, de repente, para fazer um vídeo ou um portfólio. O portfólio seria a ideia de um seminário, sabe? A gente usar o PowerPoint e montar até 4 slides, escolhendo um tema e explicando com as palavras de vocês o que vocês entenderam do tema, o que chamou mais atenção em relação a esse tema estudado. Ou, a última opção, um mapa conceitual. E aí, esse mapa conceitual, vocês tentarem, por meio dele, explicar, né, com comentários reflexivos, o que vocês conseguiram aprender ao longo do bimestre, tentar relacionar, de repente, até todos os temas dentro de um mapa, ou os temas que vocês mais se identificaram. E aí o mapa conceitual, eu coloquei assim, ó, que atividade vocês podem fazer tanto o vídeo, o portfólio, quanto o mapa conceitual. Não esqueçam de colocar um título ou um tema para a atividade, a explicação, que é a fala de vocês sobre o que vocês entenderam, e o nome de quem está realizando a atividade. O tema dessa atividade tem que ser um dos temas escolhidos, como foi na autoavaliação, quando eu pedi para que vocês falassem sobre qual foi o tema ou os temas que vocês mais gostaram de estudar no bimestre, né? E aí, para fazer essa atividade, vocês podem, como eu coloquei no começo da aula, né, usar o caderno do aluno, o livro didático, pode voltar nos roteiros, vocês podem abrir o roteiro, ler o roteiro, mas não precisa responder, só para ter acesso aos vídeos, aos textos, e, por fim, as anotações das aulas do Centro de Mídias. Então, essas anotações, elas vêm complementar tudo isso que a gente está estudando. Então, vocês podem usar o que vocês estão respondendo lá nas propostas dessas aulas do Centro de Mídias como referência de estudo, referência de conteúdo. Então, é a apresentação do tema, de que forma esse tema contribuiu para o desenvolvimento da sua visão de mundo e como você analisa a importância deste tema para a compreensão das relações de convivências com outras pessoas e o mundo à sua volta. Daí vocês podem trazer
tanto os temas de filosofia quanto os de sociologia nesse bimestre, eles estão relacionados a uma visão de integração ao mundo, né? Porque está pensando desigualdade social, está pensando os conflitos da sociedade através dos movimentos sociais. E aí a entrega, né? Que aí, como o nosso bimestre acaba na sexta-feira, entregar até sexta-feira. No caso do vídeo, se vocês conseguissem fazer um vídeo, eu acho que seria legal postar esse vídeo no grupo do WhatsApp da sala, até para que essa proposta pudesse motivar outros colegas a também criar outros vídeos, né? Usar essa linguagem como um meio também de devolutiva. O portfólio também poderia ser compartilhado, que seriam os slides, como se fosse um material de seminário, né? No grupo do WhatsApp, ou vocês podem mandar por e-mail. E o mapa conceitual. Daí, o mapa conceitual, eu pediria que me enviasse ou pelo WhatsApp ou pelo e-mail, mas aí o mapa conceitual, se vocês quiserem fazer no caderno e tirar uma foto, também pode, tá? E aí, para fechar, eu trouxe 2 sugestões de vídeos que dialogam um pouco com o que a gente trabalhou ao longo desse bimestre. Vocês já assistiram aquele filme Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé? Então, eu deixei esse filme e deixei um filme que nós assistimos em Sociologia no primeiro ano, eu não sei se vocês se lembram, Uma História de Amor e Fúria, que é uma animação. Não lembro, mas pelo nome assim eu sei que a gente já assistiu, eu não lembro como que era. Eu acho que era um desenho, não era? É o desenho. E esse desenho, eu relembrei dele porque em sociologia, quando a gente falou aí das revoltas populares, né, dos malês, da balaiagem, da cabanagem, essas revoltas aparecem nesse desenho. Professor, Oi. Eu gostei muito desse tipo de avaliação que a senhora vai dar para o bimestre. Essa do mapa conceitual, do vídeo, do PowerPoint, é bem legal. Então, eu posso manter ela para o próximo bimestre, essa forma de fechamento do bimestre, você acha que é uma boa? Acho legal, porque isso vai fazer refletir todo mundo do que a gente já estudou. Legal. Pode ser também, por exemplo, assim, pegar um aspecto daquilo que a gente estudou e fazer um vídeo. Pode, é essa a proposta. Aí a escolha do tema é livre, desde que esteja dentro do que foi trabalhado. Pode ser um tema, pode ser 2, enfim. É o que você mais teve afinidade para estudar, assim. E se fosse uma lei? Poderia ser? Pode ser, porque ela está dentro. Quando a gente falou sobre a garantia dos direitos sociais, isso está ligado à lei. Eu estou pensando em fazer um vídeo. Que legal! Gostei. Até sexta-feira, né? Isso, se você, tipo assim, se você fizer o vídeo e conseguir terminar no fim de semana, só peço que você vá me informando. Vou lá, professora, eu estou fazendo o vídeo, vou terminar até sábado ou até no máximo domingo. Mas você só me informa o que você está fazendo e aí até segunda-feira você posta. Tá bom. Eu acho que eu vou fazer, tipo, não um vídeo colocando imagens, por exemplo. Até posso pensar nisso também, né? Em colocar imagens, né? Aí, mas eu tô pensando em fazer um vídeo, né? Falando sobre essa lei. Ótimo, pode ser. Uma ótima ideia. Porque é interessante, eu acho interessante essa lei. Então, que bacana, gostei da sua iniciativa, Suelen. Essa proposta mesmo, se vocês começarem a se apropriar, vocês vão criar coisas muito legais e que são recursos que vão ajudando, vocês vão trocando tudo isso que vocês estão aprendendo. Bom, meninas, eu deixei uma frase aí para a gente fechar essa aula, que é: a luta contra a desigualdade social e econômica é a principal luta política. Nossas sociedades
capitalistas de mercado são paradoxais por produzirem, ao mesmo tempo, aumento exponencial da riqueza e a pauperização de largas camadas da população. Quebrar esse paradoxo é tarefa da política. Então, como tanto do Vladimir Safatler, que é um professor de filosofia política, né? E eu trouxe essa frase porque eu acho que ela contempla muitas questões que nós trabalhamos tanto em filosofia quanto em sociologia. E é isso, meninas. Tem mais alguma questão para colocar, alguma dúvida para tirar, alguma sugestão? Para mim tá tudo tranquilo. Foi excelente essa retomada. Ah, que bom. Então, acho que dá para a gente fechar essa aula. Ela foi gravada, então eu vou deixar disponível no grupo da sala de vocês. E aí, para o próximo bimestre, a gente vai fazendo outras aulas assim também, tá bom? Tá bom. Então, uma boa semana aí Tá bom, de então. fechamento para vocês. Qualquer dúvida, me procurem pelo WhatsApp, perguntem, tá bom? E se puderem apoiar, motivar os colegas de vocês, é esse o pedido que eu deixo aí para a gente seguir os nossos estudos. Certinho, então? Certo. Então é isso. Vai ficar disponível no grupo, prof? Eu vou fechar a aula agora, daí eu salvo ela e posto no grupo para vocês, tá bom? Tá bom. Então é isso, meninas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.